Vamos comentando alguns fatos aí. Às vezes eu não quero comentar determinados fatos, mas as coisas ficam claras e evidentes ou bem estampadas para a gente comentar. Eu comentei já uma semana atrás, desde quando soube claramente que sabia ter o memorial para o missionário Davi Miranda. Eu fiz esse comentário e lá falei algumas coisas. E tudo que eu falei lá se cumpriu, né? Fui ver então a live deles mostrando o que seria esse memorial. Então, conforme eu disse, o memorial é o museu. Veio uns fãs aí, nem vou me incomodar com essa gente, mas alguns dizendo que o que tem a ver o memorial com idolatria. Memorial e museu tem diferença. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Davi Miranda já era em vida idolatrado. As pessoas, elas acreditavam mais nele do que o próprio Jesus. Certa feita, quando estava em São Paulo, um motorista que nos levou da caravana, nem era evangélico, católico, disse assim: aquele senhorzinho lá de cabelo branco, aquele lá, eu boto fé. Ele é um homem de Deus. O restante não é, quer dizer, ele é um homem de Deus, santão. Porque se vendia a ideia, se criou o marketing em cima disso, de que fosse um homem santo, perfeito, cheio de falhas. Muitas falhas mesmo. Igual a qualquer um ser humano. Porque ele veio de carne e osso para a terra, e a Bíblia diz que ninguém entra no céu a não ser que tiver um novo corpo. Porque carne e sangue lá não entra. Interessante, né? Carne e sangue no céu não entra. Mas a igreja evangélica e católica prega que a gente tem que participar da ceia de Jesus, que representa a carne e o sangue dele. O corpo e o sangue de Jesus nos serve de alimento. Ou é o memorial, sendo não dá, né? Sendo que Paulo vai dizer que toda vez que for fazer isso, fazer em memória de mim, que Jesus disse. A Santa Ceia é um memorial de Cristo. Então, um memorial não tem problema. Agora, museu ou imagem de adoração, de veneração, tem problema. Claro que tem. Então, como eu tinha dito, aquilo é um museu, não é um memorial. Eles colocaram o nome memorial para não chocar. Mas eles poderiam colocar museu missionário Davi Miranda. Estava no mesmo. O que é um museu? O museu mostra coisas do passado, glórias passadas. O memorial, ele serve mais como algo histórico, e se for no contexto espiritual, como é o caso que eu citei de Jesus, algo que nos serve para salvação da alma, nossa vida espiritual. Agora, um museu, ele pode até ter alguma memória, alguma história, mas não necessariamente ele é um memorial, ainda que possa ser.
pro lado. Mas no sentido espiritual, ele não é. Porque o museu, ele trata das coisas dessa vida, dessa terra. Quando Jesus disse que quando fizerdes uma santa ceia, aquilo ali é para ser feito em memória dele, como memorial, é no sentido de lembrar do sacrifício que ele pagou, que Deus permitiu para salvar a humanidade. Isso é interessante. Mas lá não é dito para fazer um museu de Jesus. Inclusive, nós não temos a veste de Jesus, a Bíblia do Velho Testamento que já existia, não o Novo, mas o Velho já existia, que Jesus usava, essas coisas todas, né? O corpo de Moisés, como eu falei naquele vídeo anterior, foi sepultado pelo próprio Deus, ninguém sabe aonde está. Muitos chegaram até a acreditar que o corpo de Moisés estivesse nos céus, porque no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias, no sentido que Moisés fosse ou foi arrebatado. Mas, biblicamente falando, quem for arrebatado foram Enoque e Elias. Agora, Davi Miranda, diante de Enoque, Elias e Moisés, quem era, né? Muito bem. Então, memorial é uma coisa, museu é outra, história é outra. Eu não sou contra a memória, não sou contra a história. E até não sou contra museu, porque eu visito museus, não poderia ser hipócrita, porque o museu conta a história. O grande problema é a idolatria. Aquilo que, no caso, como eu disse, é um museu, mas um museu que encaminha para a idolatria. Assim como existe das obras sacras, objetos sacros na Igreja Católica, como existem os papas embalsamados lá, que o povo pode tocar, pode lá ver. Dizem até que os restos mortais do apóstolo Pedro estão no Vaticano. O povo vai tocar. O povo vai lá em Israel, olha a idolatria. E ainda que seja para o Senhor Jesus. Eles vão tocar num local da... Não sei se é mesquita ou igreja católica. Acho que é a igreja católica, a igreja da Anunciação. Que lá seria onde o próprio Cristo teria nascido. Então tem uma representação, o povo delira com aquilo. Você vai para Israel, eu fui, mas quem vai geralmente faz o rebatismo, né? Se batiza porque o simbolismo ou fato histórico do Rio Jordão, vamos batizar no Rio Jordão, porque Jesus batizou no Rio Jordão. Isso é tudo comércio. E o comércio se dá por conta da idolatria, que é o culto aos ídolos. E constitui ídolos tudo aquilo ou todo aquele que está acima de Deus na sua vida. Se você admira uma pessoa mais do que Deus, você já tem o seu ídolo. Ainda que você não confesse com as suas palavras, mas na prática é isso que configura. Tem muitos fãs aí de muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que eles defendem mais o seu homem de Deus, a sua mulher de Deus, a igreja, a denominação, do que o próprio Senhor Jesus, do que a própria Bíblia Sagrada. Isso é lastimável. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Davi Miranda não morreu na cruz do Calvário. Será que Davi Miranda ele teria a coragem de morrer por pessoas ruins? Segundo o que a gente tem de prova dele, na justiça, ele processou pessoas que perseguiram ele. Perseguiram entre aspas. Agora Jesus não processou ninguém. A filha dele seguiu o mesmo caminho. A santa do cabelo branco, que chegou a me processar. Então, ela não morreu por mim também, né? Não salva ninguém, é uma pobre coitada, espiritualmente falando. Até financeiramente pode estar um pouco, né? Porque também não é lá muita coisa. Apesar de esconder muitas coisas também, né? Então, nós temos
configuração, e o povo não entende e acha que não é idólatra. Então, meus caros, eles colocaram o nome memorial como uma roupagem, como passar uma maquiagem para esconder a idolatria. Eu não sei como é que vai funcionar esse memorial, se eles vão deixar por muito tempo ou só nesse mês comemorativo, o pessoal ir lá ver os pertences. Mas se deixar para sempre até a vinda de Cristo ou a morte de todos eles, o que vai ocorrer? Uma peregrinação, igual tem na Igreja Católica, no qual o povo vai fazer ali romaria, vai fazer idolatria daquilo. É óbvio, Wallace, que tem a ver com a questão do dinheiro. É claro, assim como a Igreja Católica ganha da idolatria do povo muito dinheiro. É simples assim. Agora, que moral eles têm para criticar os católicos? Nenhuma. Faz a mesma coisa. Aliás, já acontecia. Então é um museu, na minha opinião, um museu idólatra. E esse museu traz dinheiro. Inclusive, eles dizem assim no vídeo: venha correndo, venha correndo. Você que nunca viu, venha correndo. Tem que ir lá correndo. Tem que ir lá correndo. Não é correndo para Jesus. É correndo para ver as vestes do santo Davi Miranda. Porque só falta agora dizer que alguém tocou lá e foi curado. Ressuscitou. Que nem acontecia com os apóstolos. Né? Até o chinelo que o camarada usava tem lá. É um museu com algo espiritual, anátema, maldito, contrário à palavra de Deus. Para você ter uma ideia, Moisés demorou a descer do morro. O povo de Israel já estava fazendo um bezerro de ouro, já estava fazendo alguém para adorar. E esse povo da IPDA é igualzinho ao povo israelita daquele tempo que andava desnorteado, porque eles não seguiam a Deus, eles seguiam a Moisés ou a Josué e faziam, quando eles estavam ausentes, deuses para si. É, simplesmente assim mesmo, lamentavelmente. Então, na época se pregava muito contra a idolatria, quando na realidade eles eram verdadeiros idólatras. Eu um dia fui idólatra, além de ter sido fanático, alienado pelo próprio Davi Miranda. E depois, desde 2007, eu quero ainda fazer um vídeo sobre tudo que o pastor de Portugal me disse. O pastor de Portugal, que a Débora conhece muito, o Lorival, Davi Miranda deveria conhecer, Ereni, pastor de Portugal aí, me contou muita coisa em 2007. Mas na época eu não acreditei, porque o pastor de Portugal, ele tinha saído da Santa, criou uma igreja em Portugal, e foi na conversa que eu tive com ele em MSN, que eu descobri inclusive que ele foi o fundador da Santa Igreja na minha cidade, no qual eu estava congregando. Eu não sabia que teria sido ele. Inclusive ele perguntou do pessoal de Santa Catarina. Então, quer dizer, o pastor de Portugal, a família, porque é uma família grande, essa do pastor de Portugal, ele teve uma sobrinha, andava lá no meio deles lá, dando hino para ela, né, a Santa Abelha Rainha lá, tá? Então a gente soube. Ali eu comecei a me despertar um pouco, mas não acreditava, porque não, é divisor, não é verdade, isso é mentira, calúnia, injúria, difamação. Quando mais tarde se comprovou tudo. Aí eu percebi, puxa vida, aquele santo não era tão santo. Eu não estou aí para julgar a salvação de Davi Miranda, não estou, quem julga é Deus, tá? O que eu estou falando é contra a hipocrisia, meus caras. Como é que eu posso pregar contra qualquer coisa, sendo que eu sou alguma coisa? Eu vou pregar contra o divórcio, o segundo casamento, e eu estou em adultério, ou estou em qualquer coisa nesse sentido. E que não adianta nada. Não adianta nada. Como o próprio filho, Davi Miranda Filho, pregava contra adultério, e tem 2 filhos fora de casamento, que ele mesmo revelou isso. Davi Miranda Filho pregava contra adultério, prostituição, tudo quanto é coisa. Vazou o áudio dele, da menina lá, e ele dizendo, eu tô que nem um giraia, eu já tô maluco aqui subindo paredes, você me mata, não vem brincar com o Davizão, não.
Aliás, a própria Leia fez uma brincadeira com ele. Aí eu não chamo ele nem de Davizão, nem de Davi, eu chamo ele de Mijão. Não sei o que era Mijão. Ah, e, na realidade, foram os dois que fizeram mais rebalderia aí, né? Fizeram mais rebeldia aí na turma aí, né? Igual o passado. Nem tem aquele filme, Meu Passado Me Condena. Fazer um filme deles. Aliás, o Davi Filho disse uma coisa interessante assim. Meus irmãos, ele até se atrapalhou ali para falar. Ele disse assim: meus irmãos, teria muitas pessoas, muitas coisas para contar aqui, né? Se fosse fazer um grupo aqui, ou um local aqui com história, isso aí é só pequenininho. Aí eu fiquei pensando que a Câmara botou, é verdade, muita gente aí, né? Se abrir a sua boca, pode contar muita história, né? O memorial não termina ali mesmo, né? Tá? É porque o memorial não é só o lado bom, o lado ruim é tudo, tudo. Aí depois ele vai lá, coloca a mão na cabecinha do Lorival, né? Lorival, Deus abençoe. Igual o Davi vai fazer aí, eu e tu, né? Tem que fazer, também tem que fazer, nós já estou fazendo. Deve fazer um regime aí, camarada, porque não vai ter problema que nem teu pai teve, né? Faz um regime aí, né? A casa aí, já volta para tua primeira mulher ou para a mãe dos teus outros filhos lá. E quem sabe você volta para IPDA e todo mundo vai te idolatrar também, né? Santo da visão, né? Santo da visão. Enfim, então essa primeira parte que eu estou comentando, referente ao museu, que eles dizem que é memorial, é um museu. E por que existe esse museu? É para glorificar Deus? Não, Davi, filho, disse, não, isso aqui é para trazer as obras para Cristo. Você está fraco na fé, você vê esse memorial, você se edifica e volta para Jesus. Eu disse, mas o memorial edifica as pessoas? Eu acho meio difícil, né? Eu não sei, porque pode reverberar para uma outra coisa. Porque se fizesse, aliás, já fizeram, né? Fizeram um livro aí que conta a história, mas uma história não é 100% também, né? Tem que o Sérgio Sora contar aí no livro dele algumas verdades, enfim. Agora, pasmem vocês, né? O que ele diz, quer dizer, tem que ir lá no memorial para ter a minha fé lá em cima, para voltar para a igreja. Que igreja? As pessoas são ex-igreja. Voltar para o sistema religioso, que é perverso, que é hipócrita, que é fariseu, que é isso aí que vocês sabem. Graças a Deus eu cheguei a ver lá a live, tinha gente colocando nos comentários, e aí, cadê a filha do Santo Homem de Deus? Vocês não vão revelar a filha do Santo Homem de Deus? Explique melhor aí por que o Santo Homem de Deus morreu sozinho e a esposa não estava lá. Teve uma irmã lá que falou. E eu não mando ninguém, não tenho WhatsApp para mandar ninguém aí. E vocês têm que dizer mesmo. Eles têm que responder isso. Aí alguém diz assim, cadê a filha? Eu ainda respondi lá. Falta dois, né? Faltou a filha e o Daniel, né? Cadê o Daniel? Ninguém sabe onde está o Daniel. Se o Davi Filho pode se manifestar, falar sobre, por que o Daniel não poderia? Será que o Daniel está fora do país, como disseram por aí? Será que ele está numa clínica de reabilitação por conta da cocaine? Será que ele está morando com outra mulher, não quer saber de igreja? É uma incógnita que até agora ninguém sabe, né? Mas como o Davi Filho, não sendo mais da IPDA, se manifestou, por que o Daniel não poderia se manifestar? Pergunto. Ele criou, Davi Filho, a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. A IPDA não impedia as pessoas de outros ministérios manifestar? Ele está no outro ministério, né? Mas pode, que é da família. Na realidade, as pessoas não sabem que Davi Miranda Filho tem as rádios no nome dele, da IPDA. Tem muita coisa da IPDA que está no nome dele e dos filhos dele. E eu não duvido que em breve ele até desfaça a sua própria igreja e crie a igreja aí da IPDA. Eu não duvido. Aliás, ele desfaz a própria igreja e volta para a IPDA e se até pastor vai ver que eles criam aí a figura do Santo Homem 2, Santo Homem de Deus 2, ou Filho, né?
E o neto fica aí pela terceira. É uma possibilidade. Aí é o homem da sã doutrina, né? Nem é um Tobinho. Tobinho é um homem da sã doutrina. Um dog da sã doutrina dos cachorros peraltas. É, meus caros. Olha, deixando claro aqui que eu não estou afirmando se ele voltou, que ele voltou para a IPDA. Eu estou dizendo que ele se manifestou na IPDA, é como voltar. E isso não era permitido. No máximo, a Sofia Cardoso cantar na época, com Araci Miranda, ela que era da Assembleia de Deus, ok? É aquela coisa, os membros não podem visitar outras igrejas, mas eles podem, continuam com aquela regra. Eles podem visitar, eles podem criar suas igrejas e voltar para si, voltar para si, ou melhor, voltar para a igreja dele lá, né? Mas por que tem que convidar o Sérgio Soares lá para dar uma manifestação também, porque, né, já que é tudo da família, já que teve ali alguma coisa, né? Só um momento aqui. Então, meus caros, ele voltou para esse evento, né? Se manifestou, mas não poderia. Agora, se ele podia, por que o Daniel não se manifestou também? Porque é filho, né? Ele poderia se manifestar. Mas eu não duvido que em breve eles mesmos tirem essa norma de que impede eles de pregar em outras igrejas, ou outros virem nas suas igrejas. Já começou talvez aí com o próprio Davi Filho. A possibilidade já tinha começado com o Davi Neto lá, indo para descer de outras instituições, né? Daniel não quer saber mesmo, grande deve ter sido a desilusão dele. Também pode ser, né? Talvez ele não queira ser hipócrita e seja o mais correto da família, vai saber, né? Só Deus é que sabe. É bom para os mais novos irmãos. Você é fã do Davi Miranda Filho. Olha, eu conversei com o Davi Miranda Filho, eu sei de toda a história dele, né, com todo respeito e tal. Mas assim, nessa família eu não vejo ninguém sincero assim, né? Não, eu não vejo ninguém sincero assim. Eu vejo muito hipócrita, pregando uma coisa e vivendo outra, dando chicote, pregando e fazendo outra. Agora com o memorial do ídolo Davi Miranda, os idosos vão à loucura, a empresa familiar vai a todo vapor. Mas tem aqueles que gostaram do memorial, tá? Tem aqueles que vão lá, sim. Tem aqueles que são idólatras confessos. Se tem os réus confessos, tem os idólatras confessos. Talvez com esses aí que eles querem trabalhar mesmo, é o nicho deles para ganhar dinheiro. É claro que é para ganhar dinheiro, como eu disse no vídeo lá, se não fosse para ganhar dinheiro, inclusive a configuração até de museu que deixa ali registrado a assinatura de quem esteve lá, se quiser deixar, se como no museu você registra, eu estive lá no museu do, vamos chamar aí o Oscar Niemeyer, ou eu estive no museu de um grande aí da história. Você vai lá, anota, assim, é a mesma coisa ali com a configuração ali, né? Eu, assim, no meu pensamento, se fizesse só para esse período comemorativo, para as pessoas ir lá ver como é que era, que nunca viram o Davi Miranda vivo, ver e depois parar com isso, com essa exposição, a gente poder ser chamado, poderia ser como algo histórico e tal, mas tudo o que leva a crer é que eles vão fazer um teste aí, como é que vai ficar esse memorial, se der certo, eles vão deixar aberto para o pessoal lá ver e o pessoal, de alguma forma, dar dinheiro para eles. Lembrando que, para eles, né? Lembrando que já tinha uma espécie de memorialzinho, né? Quando a gente ia subia naquela rampa. A rampa não, nas escadarias para o segundo templo, antes do principal, lá tinha um local lá de milagres, cadeira de rodas, não é cadeira de rodas, é muletas, pessoas que supostamente foram curadas, algumas devem ter sido mesmo, não vou dizer que não, mas outras, sim, acho que é meio duvidosa, né? Somente a questão aí da cadeira de roda que eu falei, eu vi com meus olhos, não estou inventando nada, e tantos outros que viram. Um ou outro milagre acontecia, talvez de 10 cadeirantes, um levantava. Agora dizer, foi curado, sei o quê, mas não tem prova científica, não tem prova de um médico, não tem um laudo de médico que a pessoa estava doente, não tem um laudo do médico dizendo que a pessoa foi curada.
E como é que o camarada vai acreditar nisso? Só acredita quem está na ignorância, como no passado. Se a gente estava e a gente acreditava em tudo que se falava. Isso é uma loucura. A internet veio aí para desmascarar essas mentiradas todas. Não, essa igreja, vocês pensam que a igreja acaba? Não acaba. Pior que diferente do que muitos pensam, não acaba. Por quê? Eles têm muito dinheiro, têm muita grana, tem muito templo. Os templos, talvez, de congregações de bairros pequenos, se acabam, se são alugados, vão perder esse aluguel, os proprietários, né? Eles não vão alugar mais. Mas aqueles templos das grandes capitais, eles ficam. E ali já dá para ganhar dinheiro. Naquelas filiais ou em países aí que tem e tal e tal. Não vai até o fim do mundo. Né? Tem tanta igreja aí que era para ter acabado e não acabou. Como a do Valdemiro Santiago, tá aí. Entendeu? Olha, Tobinho, ajuda aqui, vem cá, vem cá. Vem cá, Davi. Opa! Tobinho aí, ó. Para de ser ruim, rapaz. Olha lá como é que. Olha, opa! Olha como é que tu tá lá. Olha lá, ó. Deixa eu fazer a live, deixa. Deixa pra fazer a live, deixa, vai lá. Quase que ele derrubou aqui celular e tudo. Então, meus caras, não é fácil sei não, ser acabado assim. Não. Mais de 10 mil igrejas de bairros. Olha, meu caro, 10 mil igrejas de bairro, eu acho que a IPDA não tem 10 mil igrejas de bairros. Isso aí é um dado astronômico, não procede. Porque era mentira, isso o próprio Davizinho disse, que a igreja teria 22 mil por aí templos, e parece que não é verdade não, tá? Parece que não seja. O cachorro tá agitado hoje, tá rosnando. Tá bastante rosnento aqui. Pega ele aqui, ó. Tá me mordendo aqui. Vai pra lá. Então, pode ser que as que estão alugadas vão desaparecer mesmo, mas as próprias eles não vão desfazer. E se fizer tão rico. A questão assim, a igreja, em que sentido vai estar falida? Eles nunca vão estar falidos, os proprietários. Entendeu? Isso é uma ilusão que se tem, tá? Isso é uma ilusão que se tem. Bem, ó. Tá um momento aqui. Já volto aqui. Que o cachorro tá incomodando. Vamos lá, meus caros. Voltando aqui. Então, assim, como eu estava falando, os líderes eles não falem. Vai falir a igreja também não vai falir, não é assim? Olha, nosso irmão evangelista Sandro Márcio está aí na live. Deus abençoe. É santo memorial, idolatria pura, né? Como eu tinha falado pro irmão, né? Eu tinha falado pro irmão aí por trás, né? O irmão viu ali que eu mandei. E eu fiz a live naquele momento. E eu ainda dizia que era uma espécie de museu e eu não sabia nem como era. Só via aquela placa lá, uma fotografia que colocaram aí, do memorial. Não tinha visto por dentro. Depois que eu comecei a ver, aí complicou. Meu cachorrinho, acho que tem que expulsar o satanás dele aí, que só Jesus na costa. Olha, ele não dorme de dia pra ficar doido de noite. Vem cá, vem. Vem cá, Tapinho, vem, ó. Meu bebezinho, vem. Vai morder aqui. Só falta o cuecão de couro ungido. É verdade, não, irmão. O santo tá aqui na live aqui. Pena que não dá pra colocar o irmão aqui na live que eu tô fazendo no celular, que é do direto do YouTube. Mas sai, Tobinho, sai, pega ele, que é capaz dele levar um choque aqui, ó. Olha, uma luta aqui, peraí. Só um momento, meus irmãos. Eu vou continuar a live, mas o cachorro meu tá
Não sei o que ele deu nele aí. Vamos ver se ele vai. Agora tá debaixo da cama. Deixa aí. Ele já. Uma vez eu tava fazendo uma live, ele subiu em cima de mim sem eu ver, né? Esse cachorro é surpreendente. Deve ficar com medo naquela live. E ele tá muito agitado, já deu uma mordida aqui. Os dedos meus de mordida dele, olha. Eu pensei que esse cachorro era manso, mas no fundo parece que ele é um pincher disfarçado de outra marca. E os pinchers são doidos. Mas vamos lá. Conforme estava falando ali, ele. Ô meu pai amado, que luta com esse cachorro aqui, parece que eu. Só Deus, né? Agora acho que foi pra lá. Então, como eu estava dizendo, eles podem até vender algumas igrejas, aquelas alugadas eles podem até não pagar mais aluguéis, mas eles nunca vão falir. Acabam ou pode acabar as instituições, na realidade é as congregações, mas eles não falam. Outra coisa que muitos não sabem, está no estatuto deles, que eu li, que o dia que a IPDA falir, todo o patrimônio dela vai para a Fundação Reviver. Então não tem como eles falir de maneira alguma. Quem que é proprietário da Fundação Reviver? Não são eles? Cheguei agora na live, o Davi Filho vai voltar para a IPDA, já pregou na IPDA, já fez a manifestação já. Isso aí é um prelúdio que um dia ele volta, né? Vai saber se não volta como líder. Ó, tem alguém exortando aí o Sandro. Ele tem que falar mesmo. O irmão Sandro foi dirigente de igreja, expulso pela IPDA por pregar o que ele entende que era o correto. Tem mais que falar. Falar a verdade, não tem pecado, não tem crime. Pois é, só para você ter uma ideia, Saulo. Quando o missionário morreu, estava previsto por alguns políticos fazer bustos dele. E também homenagem em ruas e tal. No começo eles foram contrários a isso. E depois fizeram o seguinte: vão ser contra o busto, mas vamos liberar as ruas. E quem participou desse processo foi o irmão Tenório, que eu já fiz várias entrevistas com ele aqui, já falamos várias vezes. Foi membro da IPDA do Rio de Janeiro e é advogado. E foi advogado de membros aí da família. Então quer dizer o seguinte, eles foram contra e agora faz uma coisa que é muito mais idolatria do que um busto. Por que isso? Porque um busto não tem como ganhar dinheiro, já que é uma homenagem. Como fizeram a homenagem daquele líder da Assembleia de Deus, o Hélio Bezerra, fazendo um busto dele, só que vivo. E eles, ao fazer esse memorial, eles ganham dinheiro, né? Ou não ganham dinheiro? Claro que ganham dinheiro. A bateria aqui está acabando. Não sei se não vai terminar. Tive aí o infortúnio do cachorro atrapalhando a live, mas acho que ele vai pegar. Então, o Davi Miranda Filho voltou a se manifestar no IPDA. Não sabemos se vai voltar oficialmente, mas isso aí já é até contra o regulamento que eles mesmos criaram. Por trás do pano, ele está na IPDA, ele é dono de tudo que tem na IPDA, está no nome dele. Referente aos filhos, aí faltou o Daniel nessa homenagem e também a Sarai que é a filha do Santo Homem de Deus fora do casamento, e tem 30 e poucos anos. Essa filha eu não sei quando que vão revelar, né? Talvez só naquele dia do juízo final, aí eles vão revelar, aí o próprio Deus vai revelar, né? Já que eles não querem revelar, o próprio Deus revela.
pode ser uma revelação até bombástica também, com relação à salvação de alguns deles, por não ter revelado. Porque eles querem criar aquela ideia de santo. Olha o chinelinho humilde dele, a sandália da humildade. Olha, eles mostram o chinelinho, a roupa. Por que não mostra os 7 carros dele também, né? Ele teve 7 carros, tá no inventário, mostra e faz o memorial. Os 7 carros do Davi Miranda. Já que mostraram até o relógio lá de ouro, os óculos. Mostra aí os carros do Davi Miranda, que ele era colecionador de carros. Mostra também os prédios dele. Já faz o memorial completo, coloca o inventário ali para o povo ver. Ora, né? Já que isso também não dá dinheiro, não é interessante? Mostrar o patrimônio que ele adquiriu com a fé do povo. É por fé. O Davi Filho, inclusive, falou lá. Depois que o pai criou o conta-benção, a coisa estourou. Claro, né? Porque o povo gosta de ir atrás de milagres, né? Criar a figura de um milagreiro aí. Pode ser até o cachorro meu aí que estava revoltado. Se disser que meu cachorro é milagreiro, aquela latida que ele dá é uma cura, cada corrida de São Silvestre que ele faz é uma cura, tudo certo. Acabou. 1160 anos, a IPDA mudou muito o formato. 1980, 2003. Nem o próprio Davi Miranda não gostava. Idolatria, patrimônio, texto sagrado, funcionário, fé de oração. Ele tem virtude, sim. Inclusive, uma das virtudes fez com que o Tenório fizesse uma homenagem a ele em nome de ruas, que era não colocar a política em cima do público, tudo bem. Mas também tinha muitas falhas, né? E digno de louvor e adoração é só Deus. Aliás, cadê o Rodrigo Cruz, né? Até vou ver lá o que o Rodrigo Cruz anda falando no canal dele, né? Não vai falar da idolatria do Davi Miranda? Ou ele vai idolatrar mais ainda? Ou ele vai participar lá do memorial lá, né? Será que ele vai participar do memorial? Olha, eu não duvido no futuro que eles ampliem esse memorial e tem uma possibilidade de fazer que é através da tecnologia de robô ou até mesmo boneco de formal, de gesso, que eles criam até o Davi Miranda robô aí, ou de gesso, e colocam lá para o pessoal adorar mesmo, né? O tal do memorial. Tem uma parte ali, uma fotografia, ele em pé com a Ireni, e tem um banco onde ele sentava, que parece ali quase ele vivo ali dentro. Inclusive a Ireni mesmo disse, parece que ele está vivo ali. Talvez o espírito dele está ali mesmo, né? Vai saber. Ok, meus caros, é isso aí que eu tinha para falar. A live foi um pouco atrapalhada por causa do meu cachorro que acordou e quando ele acorda fica agitado. E deu para entender o que eu disse aí, né? Que o pessoal assim, né, fala, Davi Miranda Filho voltou para IPDA, é mentira, isso é mentiroso. Ora, não podia nem estar ali manifestando, mas é o memorial do pai. Os filhos do Davi Miranda Filho estão tudo na IPDA, atrás do pano, trabalhando. Eu digo atrás do pano no sentido de estar na administração trabalhando. E vocês acham que ele não está? Claro que está lá. Ok? É isso aí. Será que um dia vão revelar o nome da filha? E a filha vão apresentar todo mundo aí? Será? Eles tinham que mostrar também no memorial aí os jornais, o que eles dizem, né? Por exemplo, o jornal Isto É lá, revista Isto É. Né? O caso polêmica aí também, né? Mas no fundo é isso aí. Como diz um ditado aqui do sul, não sei se é brasileiro,
Diz assim, eles são brancos e se entendem, ou seja, eles são eles que se entendem. Eles fazem bem entender. Eu, sinceramente, depois dessa festividade aí, vou lutar para não estar mais comentando mais nada deles. Não é porque eu estou recuando, é porque já estou com nojo de comentar, né? Cada vez vai ter mudanças e mais mudanças. Já teve até o Davizinho aí querendo ser um santo homem milagreiro de Deus, aí com milagre, inventando aí, mandando Fuxico Gospel colocar o milagre dele. Olha se tem cabimento. Tá que nem o falso profeta lá do dia 30 de março, que contratou jornalistas para fazer uma matéria para dizer que cumpriu a profecia dele. Tá a mesma coisa aí, falando que o Fuxico Gospel para dizer que ele fez o milagre lá. Deixa eles enganar, né? Eles vão enganando, mas a Deus, ao Espírito de Deus, ninguém engana. Essa é a realidade. E tudo que eu falei durante quase 3 anos, desde 2019 até o momento, tudo verdade, Deus é testemunha. Outras coisas eu não sabia e vieram a mim. No entanto, a maioria das coisas que eu falei, eu vi, eu vivenciei, eu presenciei, não é de ouvir falar.